Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Eu estou chorando aqui, mas eu estou chorando porque eu consigo sentir a presença do Senhor. Deus me levou aqui desde cedo. E eu estava ali refletindo. Eu estava falando com o Senhor: Senhor, esse não foi um ano tão fácil para mim. Foi um ano que eu iniciei muito feliz, mas no mês de março eu levei um tombo, fiquei um mês sem andar. E foram meses que eu estava sentindo muita dor no joelho, meses de dia. Meu marido que estava comigo me acompanhou sabe que ainda estou nesse processo. Mas peguei Covid 2 vezes. Nunca tinha pego, peguei 2 vezes. A primeira vez foi mais difícil. Mas eu estava ali e eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe meus pensamentos, o Senhor sabe meus passos. E a primeira vez que eu caí do joelho, eu fiquei afastada meses do trabalho, e foi um momento que eu achava que era o meu melhor momento. E o Senhor me afastou. E eu falei para o Senhor, no primeiro momento eu fiquei muito ansiosa. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve lançar toda a nossa ansiedade perante a Ele. E naquele momento eu falei para o Senhor: Senhor, eu não vou ficar ansiosa não. Se o Senhor quer me ver aqui em casa, eu vou fazer um propósito, eu vou orar, eu vou buscar. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. No meu trabalho estava acontecendo muita coisa, né? Muitas pessoas afastadas, muitos cristãos estavam lá que a gente não pode nem abrir a boca. Até para falar para cliente que a gente é julgado. E eu não, eu falava: eu sou cristã. E eu sempre falava de Jesus: não, eu vou para a igreja. Eu falava, tem pessoas lá que falavam assim: olha, eu iniciei o ano e eu estou fazendo a campanha por você, porque o Senhor me falou. E nisso o inimigo se levantou de uma forma muito grande, irmãos. Quando a gente se levanta para orar pelas pessoas. E o Senhor sempre coloca propósitos assim no início do ano, sabe? E eu sempre vi resultado na vida dessas pessoas, né? Até de uma amiga minha que está afastada, que o filho dela, ela estava achando que estava com diagnóstico, não falava. E eu falei para ela assim: eu estou em propósito pela sua vida. Eu botei a cartinha aqui, ó, várias vezes com o nome dela. E teve um dia que ela falou assim: Sônia, meu filho começou a falar. Eu falei assim: eu sei, o Senhor falou para mim. E eu falei assim: e quando chegar o final do ano, que é amanhã, irmãos, eu vou agradecer a Deus, mas eu vou te convidar, porque eu vou te lembrar desse momento que eu estava orando por você e você vai comigo louvar o Senhor, porque ela está afastada dos caminhos do Senhor. E foram momentos que, assim, eu passei, né, reclusa ali em casa sozinha, não sozinha, mas eu estava com o Senhor. Mas o Senhor me mostrou muita coisa. E quando eu voltei, irmãos, eu voltei assim, fortalecida espiritualmente, porque eu tive uma comunhão comigo e Deus. Por isso que eu falo que essa palavra é muito propícia, porque a palavra de Deus fala que Ele sabe os nossos pensamentos. E o pensamento de Deus é de paz e não de guerra. E lá eu estava vivendo, as pessoas estavam vivendo um momento de guerra. E quando eu voltei assim, com uma paz que o Senhor me deu, que as pessoas nervosas, estressadas, e eu falava assim, pessoas até cristãs vinham para mim e falavam assim: ai, que bom que você voltou, ai, mas eu estou assim, eu estou assado. Aí eu falei assim: por que você está assim? Entrega na mão do Senhor. E a gente estava numa situação, e eu falei assim: olha, eu tenho um segredo. Aí eu
pegava o óleo da pastora. Eu tenho um segredo. Antes de vir pra cá, eu oro e me unjo com óleo. Que a pastora vai lá no monte, ela ora e eu entrego meu dia diante do Senhor. Aí nisso eu fui trazendo alegria. E nisso as pessoas que se reuniam na hora do almoço para reclamar, elas começaram a buscar o Senhor junto comigo naquele lugar. E as coisas começaram, tantas coisas boas acontecer para mim, que uma delas até falava assim, cristã também falava assim: olha, esse óleo tem unção, hein? Olha, todo dia, outro dia eu até escutei, todo dia eu ungia com óleo, e esse óleo tem unção. Porque elas viram a diferença e eu pude fazer também a diferença. Uma coisa que a pastora sempre fala, ela estava falando ali sobre o amor que a gente tem que ter, e a gente precisa ter esse amor. Hoje mesmo eu li uma reportagem que o Brasil é um dos países onde existem mais pessoas ansiosas no mundo. Mas a palavra de Deus diz que Ele sabe os nossos pensamentos. E eles têm pensamentos bons ao nosso respeito, ao seu respeito. Às vezes nem nós temos pensamentos bons, porque eu já tive pensamentos ruins, eu já fui atormentada com pensamentos ruins, e eu tive a ajuda aqui dessa mulher, que me ajudou muito em oração. E eu louvo a Deus por isso. E hoje eu medito mais, busco mais na palavra, porque o segredo, irmãos, aqui, ó. O segredo está aqui. Dias ruins nós vamos passar. Dias maus nós vamos passar. Nós vamos enfrentar doença, nós vamos enfrentar dor, nós vamos enfrentar guerra. Seja na nossa família, no nosso trabalho. Mas uma coisa eu sei, que o pensamento do Senhor não é o seu pensamento. O que a gente pensa ao nível, o Senhor já está num nível muito mais alto ao nosso respeito. E nós temos que acreditar nisso. E nós temos que confiar nisso. Porque o Senhor nós não podemos limitar o poder dele. Eu sempre falo isso para o meu marido. Amor, a gente não pode limitar o poder de Deus. Se a gente pede uma coisa, eu já aprendi muito a confiar em Deus. Que 2019 foi um ano muito desafiador para mim, muito difícil. E eu falo sempre para o Senhor, Senhor, eu falo para as pessoas que quando a gente chega lá no fundo, que a gente não tem mais para onde ir, e que só o Senhor para ir lá, ó, que nos levanta. Irmãos, quando a gente aprende que só o Senhor que nos levanta, mais nada derruba a gente, mais nada. Então esse ano eu só agradeço ao Senhor. É só gratidão. Ah, mas você teve Covid 2 vezes, você machucou o joelho, você ainda está em tratamento, tive um problema na coluna. Mas eu agradeço a Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Irmãos, então são todas as coisas, não são só as coisas boas. São as coisas ruins, as coisas desafiadoras. É o filho rebelde, sabe? É o trabalho que aflige. São todas as coisas, mas uma coisa eu sei, irmãos, que o pensamento do Senhor é maior ao nosso respeito. O Senhor quer o melhor para você. Blinda, igual a pastora fala, blinda sua mente. Quando a palavra fala sobre o capacete da justiça, o capacete é para blindar sua mente. Blinda sua mente desse mundo mal. Porque os dias não vão melhorar não, gente. A palavra vai se cumprir. E a gente precisa estar fortalecido. Mas uma coisa eu digo para vocês, né? Que em tudo o Senhor cuida de nós. Porque, e outra, se você tem um filho, se você tem um marido, se você tem um parente que precisa de algo, confia. Porque eu vou dizer uma coisa para o Senhor, para vocês. Que o Senhor, Ele tem cuidado de mim em todos os detalhes. Desde o nascimento da minha filha, que já foi um milagre, até agora a idade dela. O Senhor tem cuidado de tudo. É livramento. É assaltante em frente ao carro dela. Outro dia, isso o Fábio nem sabe, que outro dia cercaram o carro dela quando ela estava vindo da faculdade.
mas é o Senhor, é livramento do Senhor. Ela estava com contrato. E quando a gente paga, porque a gente paga um preço. A gente paga um preço. Nós precisamos saber que nós habitamos nesse mundo, mas existe um mundo espiritual. E de que lado nós estamos nesse mundo espiritual? Qual é o pensamento que te domina no lado espiritual? O nosso pensamento tem que estar em Deus. Porque Ele pensa o melhor para nós. E se Ele pensa o melhor para nós, nós também temos que acreditar nisso. Que o mal ele se transforma em bênção quando nós cremos. E eu também agradeço a Deus. A minha filha entrou como estagiária numa escola aqui do Rio de Janeiro, uma grande escola, que foi Deus que colocou ela ali. E ela estava cumprindo o contrato de alguém que estava de licença, e o contrato encerrou. E ela falou: mãe, e agora? Acabou. Há uns dias atrás, a pessoa vai voltar, o que eu faço? Filha, confia. O Senhor sabe o que é melhor para você. Se você sair, é porque o Senhor tem algo melhor. Se você ficar, é porque a promessa é a vontade do Senhor. E ela foi nervosa para a reunião, e chegando lá, falou para ela: olha, fulana voltou, você está no lugar dela, e você vai continuar durante o fim desse ano no lugar dela, junto com ela. Mas no ano que vem você não vai embora, não. Você vai ganhar uma turma só sua. Aí eu falei assim, ela me ligou chorando. Ai, Deus é bom, Deus é bom. Mas a gente paga um preço também pelos nossos filhos, gente. E para concluir, queria dizer uma coisa para vocês. Buscar o Senhor. Seja achado do Senhor, como diz a palavra. Seja achado do Senhor. E como a gente busca Deus? Em oração. Ah, mas é tão difícil dobrar o joelho, irmã Sônia, para orar. Irmãos, hoje eu estava na minha casa. Eu boto lá no YouTube, lá na TV, eu boto oração, Salmo 91, boto oração, começo a orar a palavra para eu poder ir gravando a palavra. Daqui a pouco eu boto um louvor e começo a clamar em pé, andando pela casa. Outro dia o Fábio me pegou sentada, que eu botei no louvor e comecei a clamar sentada no sofá. Comecei a clamar e ele devia ter um susto com ele. Mas a gente clama todo o tempo. A gente não tem que clamar só quando a gente está aqui na igreja, não. A gente precisa ser achado do Senhor. A gente precisa viver a vida de oração. Uma vez perguntaram a grandes pastores assim, quantas vezes você ora por dia? E um falou assim, eu oro 3 vezes. Eu oro de manhã, à tarde e à noite. E o outro, eu oro de manhã e à noite. E tem um que ganhava muitas almas até ele. Ele falou assim, ora uma vez ao dia. E todo mundo se espantou ali. Como assim você ora uma vez ao dia? Porque eu acordo de manhã e não termino mais de falar com Deus. E assim tem que ser a nossa vida. E a palavra que eu deixo desse final de ano, porque a gente vai viajar, seja achado do Senhor. Deixa o Senhor te achar. Mas o Senhor vai te achar no momento que você buscar Ele, dobrar o seu joelho, ou em pé, ou na praia, onde você estiver. O seu pensamento, como diz a palavra, tem que ser pensamentos bons. E o melhor pensamento é a gente agradecer ao Senhor, é louvar Ele e falar que Ele é bom. Não tem o que orar, agradece. Está na prova, não tem o que falar, chora. Mas seja achado do Senhor. Os dias que estão vindo, em 2023, não vai ser um ano fácil. A gente sabe disso. Não vai ser um ano fácil. Mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai se cumprir. E no Brasil está vindo o avivamento. E você está em que lugar nessa parte? O que você está fazendo? Você está orando? Você está buscando? Você está clamando pela sua família? Irmãos, está na hora de a gente se levantar e fazer diferença nessa terra. A pastora fala muito sobre o amor. Ela estava falando ali e eu meditando
Na hora que ela falou, sabe, que ela ama. E eu sou assim, fico quietinha, né? Mas eu fico assim, observando. E como a igreja abriu um pouquinho atrasada, ela orando ali, falou assim, Senhor, desculpa que me atrasei, né? Ela falando, eu falei assim, gente, esse amor é obra. Eu nunca ouvi ninguém falar isso assim pro Senhor. Pedir perdão, Senhor, por se atrasar. Esse amor é obra, é compromisso. E isso a gente precisa ter na nossa vida. Então eu deixo essa palavra. Seja a chave do Senhor. Porque a chave de tudo é a oração, é a presença dele. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca ele enquanto ele está perto. Que Deus abençoe a todos.